E aí, como é que tá? Ainda tá travando? Como é que tá, pessoal? Ainda tá travando? Também voltei. Agora não tá travando mais. Se não tiver travando, dá um joinha assim pra mim, pra eu poder saber que tá, não tá travando. Tá ok, então, né? Ah, tá. Tá ok, né? Então tá tudo ok. Então, pessoal, nós vamos continuar, né, por alguns dias falando sobre questão de pensamentos, emoções, de como a mentalidade, como a forma de nós pensarmos faz toda a diferença. Hoje mesmo eu escrevi algo quando eu passei, né, o recadinho para vocês da live, para algumas pessoas, eu passei, então eu passei também nas redes sociais, como a mudança de mentalidade pode influenciar em nossas emoções e decisões. Isso é algo tão real, tão forte, que aquilo como nós pensamos, como nós vemos a nossa volta, ou como nós nos vemos, vai fazer muita diferença em toda a nossa vida, em toda a nossa história. Você pode trilhar uma história limitada, você pode caminhar uma vida, pode viver uma vida, e não pode dizer como Paulo, né? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então, assim, muitas vezes, dependendo da forma que nós vemos a nossa volta e nos vemos, vai fazer toda a diferença. Vai fazer com que ou nós tenhamos uma vida simples, mais extraordinária, uma vida com legado, uma vida com propósito, ou uma simplesmente vamos viver, né? Então vai fazer toda a diferença como que eu penso, como que eu falo, como que eu ajo, vai fazer muita diferença em minha vida e vai fazendo e faz também na vida das pessoas que estão na minha volta. Então é muito importante isso, como nós trabalhamos a nossa mentalidade, a forma de vermos, o contexto onde nós vivemos. É muito importante isso. E eu buscando ao Senhor, falando com Ele, Senhor, o que eu vou falar hoje com o pessoal? Eu sempre terminou uma live, eu já fico pensando o que o Senhor tem para ministrar o nosso coração. E eu falo com Deus, oro, falo, Senhor, o que o Senhor tem para ministrar em nossas vidas? O que o Senhor quer falar conosco? O que o Senhor trazer à nossa realidade? E eu me lembrei que há um tempo atrás, há uns anos atrás, o Senhor me deu uma palavra que falava sobre a experiência da mesa. Alguns vão até lembrar sobre isso. Eu falei sobre a experiência da mesa. Nós temos um congresso de mulheres e com esse tema que o Senhor me deu, outra pessoa trouxe a palavra. Mas o contexto daquilo que Deus falou no meu coração é algo muito profundo, muito pessoal. É algo muito forte que nós precisamos ter, que é a experiência na mesa do rei. E quem é o nosso rei? Né? O Senhor Jesus é o nosso rei. Ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Então nós precisamos ter essa experiência de estar na mesa do rei, de entender qual que é o meu lugar, o que o Senhor tem para a minha vida. Amém, queridos? É essencial que nós entendemos isso. É muito entendemos o que o Senhor tem para os filhos de Deus, mas o que Ele tem para mim, algo pessoal, um propósito real que Ele determinou para mim, para a sua vida. Então é muito importante você entender sobre isso. E falando nisso, nesse contexto, eu me lembrei da vida de Mefibosete. Nome muito difícil, né? É um nome muito comum. Mas, para me chegar na história desse rapaz, olha o que aconteceu com ele. Pensa, uma situação. Quem nunca ouviu essa história, eu vou contar bem resumido mesmo, porque eu não consigo contar toda a história aqui. Mas imagina uma pessoa que em um dia só, ele fica órfão de príncipe, de alguém que quer herdar uma herança, né? Um reinado para alguém órfão. Ele fica impossibilitado fisicamente, porque acontece um acidente, tudo isso no mesmo dia. Acontece um acidente com ele, ele fica. Eu não gosto muito dessa palavra, mas é a palavra que nós usamos muitas vezes. Aleijado. Ele ficou incapacitado de um dia para o outro. Ele perdeu tudo isso. Ficou órfão, ficou incapacitado fisicamente. Imagina, e foi levado para outro lugar. Então, num contexto fora da sua cidade natal. Imagina a mudança brusca. Querida, a gente muda de cidade, é difícil.
A gente machuca o pé, já é difícil. Não é verdade? É uma mudança. Uma mudança. Então, perdeu a família, então, meu Deus. Não tem nem como expressar em palavras. Imagina tudo isso num dia só. Como que uma pessoa, vendo tudo isso, vai lidar com essas mudanças, com essa ausência de tantas coisas, de uma mudança tão brusca, uma mudança de um dia para o outro. Ele mudou toda a sua vida. Uma situação só levou tudo isso. Então essa foi a história resumida. Um dia só ele perde tudo isso. E querido, ele é levado para uma cidade devido ao que aconteceu com ele. Ele é levado a uma cidade que é chamada de Lodebar. Na Bíblia ela é chamada de Lodebar. E se a gente for pesquisar sobre essa cidade geralmente era levado pessoas, aquelas pessoas que não tinham mais esperança de vida, alguns fugitivos, pessoas que faziam mal, alguma coisa, fugiam para essa cidade. Então não é uma cidade de um contexto muito legal, muito interessante. Então essa era a vida desse rapaz Mefibosete, que nós vamos falar sobre ela, sobre essa vida hoje. Que muitas vezes não é diferente da nossa. Né? Quantas coisas acontecem conosco, quantos contextos, talvez você não viveu tudo isso de uma vez, mas você pode ter perdido alguém, um pai, uma mãe, alguém tão significativo para nós, o pai e a mãe. Você pode ter perdido dinheiro num dia, só ter ficado perdido o emprego. Eu não sei o que pode ter acontecido com você, mas como Mefibosete, você pode também fisicamente ter perdido alguma parte do seu corpo. Eu não sei o que pode ter acontecido com a sua vida, mas muitas vezes pode acontecer, como aconteceu com ele, podemos passar por isso. Percas na vida, situações difíceis, situações que nós não sabemos como agir, né? Hoje, o contexto que nós estamos vivendo mesmo, tudo novo, nós não sabemos, nunca vivemos isso, estamos vivendo um contexto totalmente fora daquilo que nós já vivemos, totalmente fora disso. Então, nós estamos muitas vezes como Mefibosete. Mas que é tão interessante, e o que nós precisamos trabalhar dentro de nós? Porque nós podemos acontecer como aconteceu com Mefibosete, a forma de pensarmos. Aí, o seu pai, o pai de Mefibosete, Jonas, que havia morrido, era muito amigo de Davi. Davi, eu acho que a maioria que está ouvindo aqui essa live já ouviu alguma coisa sobre Davi. Nem que seja só a história de Davi e Golias. Alguém já ouviu essa história. Então, Davi, depois de anos que aconteceu isso com Mefibosete, ele era rei. E ele tinha uma amizade muito grande com o pai de Jonas. Ele tinha uma amizade muito grande, mas você lembra que eu disse que ele havia morrido nesse dia? Anos depois, Davi estava lá no seu reinado e tal, ele tinha uma amizade muito forte com esse pai, mas que já havia falecido, o pai de Mefibosete. Mas ele lá no seu reinado, eu não sei o porquê, eu acredito que seja Deus, que toca no coração de Davi, e ele fala para Ziba, um dos seus servos: tem mais alguém de Jonas que eu possa ser leal a ele, ser fiel a ele? Tem alguém, porque eles tinham feito uma aliança um com o outro de cuidar das pessoas que eles tinham, né? Os seus familiares, filhos, netos, bisnetos. E Davi, de repente, eu acredito que foi Deus, né? Que tocou isso no coração dele e falou assim: tem mais alguém da família de Jonas que eu possa ser fiel, ser leal? E aí lembram-se daquele menino de anos atrás, que existe ainda um Mefibosete. Ainda tem essa pessoa, ainda tem esse filho, esse neto de Saul, esse filho de Jonas, e ele é chamado ao palácio. Querido, imagina uma pessoa que está lá nessa cidade que eu te falei, uma pessoa fisicamente incapacitada, emocionalmente perdido, porque aconteceu tudo isso com ele. Imagina você, se fosse no seu caso, imagina que com a minha mentezinha eu imagino o presidente chamando alguém. Um governador, alguma autoridade chamando alguém para sua casa, chamando para o palácio. E assim aconteceu com Mefibosete. O rei Davi chama ele para o palácio. Mas olha para você ver como que aconteceu, tantas coisas que aconteceu com ele. Eu vou ler lá para você ver melhor. Em 2 Samuel está escrito assim. No versículo 6. Quando Mefibosete, filho de Jonas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Versículo 6. Mefibosete perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo.
Versículo 7, ele disse: Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu trarei com bondade por causa da minha amizade com Jonas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá para sempre à minha mesa. Querido, pensa uma notícia boa como essa. Ele falou: olha, você vai ter tudo de volta que você tinha, e você ainda vai assentar comigo, sua vida agora está garantida. Mas olha como que frustrações, medo, abandono, tristezas, mágoas, feridas fazem com a pessoa. Ele recebe uma notícia com ele, uma notícia dessa, maravilhosa, sobre a vida dele. Olha como que ele responde. Mas Mefibosete respondeu: Quem é teu servo para que te preocupes como um cão morto como eu? Olha para vocês ver tanto que é sério isso. Ele recebe uma notícia, né, que a vida dele estava sendo agora organizada, ele não ia viver mais naquele lugar. Então, financeiramente ele estava sendo resolvido, emocionalmente porque ele ia sentar na mesa do rei, ele não seria mais escravo do medo, da frustração, das dores, ele teria uma vida totalmente diferente agora. Mas o que ele só lembrou, o que ele pensou naquilo que ele viveu, eu acredito. Porque ele olha para dentro dele, depois dessa notícia maravilhosa, um cão morto, como um nada, um não merecedor, um não digno. Querido, quantos de nós temos essa mesma mentalidade como Mefibosete? Nós aceite-me como Senhor e Salvador, nós aceitamos, e ele diz: eu tenho vida e a vida em abundância para a sua vida, mas como que nós olhamos? Olhamos para dentro de nós. Eu não mereço. Eu não sou digna desse amor. Eu não sou digna de ser perdoado. Eu não sou digna de ter uma vida plena no Senhor. Ah, não, isso é para aquelas pessoas que são educadas, maravilhosas, boazinhas. Eu, pecadora, não. Eu assim, eu assado, não sei como que você se vê. Talvez você se vê como Mefibosete se via, como morto, como alguém inútil, como alguém sem esperança ou alguém que não mereça nada. Mas, querido, não é assim que o Senhor te vê. Não é assim que o Senhor te vê. Então, seja que a sua mente agora, que as suas emoções agora sejam alinhadas com a vontade de Deus, com o projeto e o plano do Senhor para a sua vida. Então, eu não sei o que você ouviu, eu não sei o que aconteceu desde a sua infância. Talvez você foi como Mefibosete, foi abandonado, passou por fracassos, passou por abandono, tristeza, abusos. Eu não sei o que você passou, mas eu quero dizer algo para você. Hoje, você pode ter uma nova vida. Hoje você pode decidir sair dessa live, já sair com um pensamento diferente, não de um cão morto, não de alguém insignificante, não de alguém que não tem nada a oferecer, que não tem nada para ser oferecido a você. Não, eu quero que você saia dessa live hoje com outra mentalidade. Você não é esse tipo de pessoa, não é isso que Deus tem para sua vida, pelo contrário. O que ele tem para você? O assentar à mesa, ou seja, Ele quer que você sente à mesa, existe um lugar para você. O que significa isso? Deus quer restaurar dentro da igreja do Senhor, dentro da vida das pessoas, a sua identidade, ou seja, algo que é único. Querido, quando você tem a sua identidade ali, o papelzinho mesmo, algo natural, que é a sua identidade, aquilo que te identifica com a sua foto, com o seu número, é único. Aquele número precisa ser único. Outra pessoa não pode ter o mesmo número da sua identidade. Assim, para ficar mais fácil para você entender, assim é o seu lugar no Senhor. Você é único. Ele tem um propósito, um projeto para a sua vida. Eu gosto de ler lá em Provérbios. Eu tenho lido algumas vezes já na live. Provérbios 23 para você firmar aí na sua mente. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Então, da forma que você se vê, da forma que você acha que você está vivendo, ou momentaneamente, ou sempre viveu assim, assim você é. Se você se vê como um cão morto, se vê como alguém insignificante, se vê alguém sem história, alguém que ninguém investiu, que ninguém vai investir, é assim que você vai ver.
Se você se vê dessa forma, é assim que você vai viver. Mas eu quero dizer para você, talvez o seu pai não investiu na sua vida, a sua mãe, porque nós entendemos que o relacionamento familiar faz muita diferença de como vemos o Senhor. Então, talvez você, não é que você não queira um relacionamento com o Senhor. Talvez você não é que você não queira ter um relacionamento próximo com o Senhor. Mas como você viveu no contexto familiar, como Mefibosete, com abandono, com abusos, com tantas coisas. Talvez seu pai e sua mãe não soube ouvir você, não soube ter um relacionamento próximo com você, seus irmãos, familiares, amigos. Talvez você teve um contexto de rejeição. Então, como que você vê? Toda a vida dessa forma. Toda forma de rejeição, de toda mágoa, ferida, é assim que você vai ver. Todo o contexto. Mas assim como Davi ofereceu a Mefibosete uma mesa na sua casa, assim é o Senhor te oferece um lugar na mesa dele hoje, agora, nesse momento. Ele te oferece um lugar feito só para você, a sua medida, um lugar onde você pode se assentar. Como que ele fala em Apocalipse? Ele fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, uma refeição. Onde nós fazemos uma refeição? Na mesa, não é verdade? Então, assim como Davi fez na vida de Mefibosete, que tira ele de um lugar de escravidão mental, de escravidão emocional, de escravidão, de um lugar onde que limita a visão dele, assim o Senhor quer fazer sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ele quer tirar você desse lugar de na mesa do rei. Ele quer te colocar ali, assentado, aonde ele vai te oferecer o melhor dessa terra. Querido, não há limitação. Quando Jesus morre ali na cruz, o véu é rasgado. Ou seja, não há mais separação entre nós e Deus. Não há mais, nós não podemos deixar as nossas frustrações, medos, decepções com as pessoas, até mesmo às vezes com Deus, nos separar dele. Mas não. Assim, em Gálatas diz assim, eu quero ler para você. Em Gálatas fala sobre isso, sobre aquilo que Jesus quer fazer, aquilo que Deus quer fazer em nós. Gálatas 4:5. Se você está com a sua Bíblia aí, você abre. Gálatas 5 diz assim: a fim de redimir o que estavam sob a lei, para que recebesse a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês. E ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. Você recebe aí, você não é mais escravo, alguém que foi deixado, alguém que foi largado, abandonado. Você não é mais essa pessoa. Você é filho. E por ser filho, Deus também tornou você herdeiro. Você é chamado para a vida ali no reinado de Davi como se fosse o seu filho. Ele foi adotado. Ele vai comer junto com os filhos. Ele vai viver junto. A mesma comida que os filhos de Davi comeria, Mefibosete também comeria. Ele não ia comer mais o resto. Ou não sabemos nem o que ele passava nesse lugar, naquela cidade onde ele vivia. Mas não, acabou, chega, ele não vai viver mais isso. Então você, querido, Deus te chama hoje para sentar numa mesa onde você não vai comer mais o resto. Você não vai comer mais aquilo que as pessoas vão te dar, mas a própria comida do rei, o melhor dessa terra. Você não foi chamado, querido, para viver uma vida limitada, uma vida de resto, uma vida de que, não, isso aqui tá bom, isso aqui serve, não. A palavra do Senhor diz que se nós obedecermos à voz do Senhor, obedecermos aquilo que Ele tem, os seus mandamentos, Ele vai fazer com que nós comeremos o melhor dessa terra. Não só alimento físico, mas alimento também espiritual, alimento para a nossa alma. Querida, é isso que Deus tem para nós. E Ele fala que nós seremos filhos, adotados como filhos, e nós vamos receber uma herança. Então, querido, você tem algo que Deus tem para sua vida, somente para você. Só que você precisa fazer você precisa atravessar este lugar. Atravessar um lugar onde eu só me vejo como um coitado. Querido, nós, como filhos de Deus, precisamos tirar a mentalidade de vítima. Ah, pastora, mas você não sabe o que aconteceu comigo. Ah, pastora, você não tem noção o que fizeram comigo. Querido,
Você pode até ter vivido coisas que eu nem imagino. Talvez você foi ferido, machucado, te tocado de uma forma que não devia ser tocado, te maltrataram, jogaram palavras na sua vida de maldição, falaram que você não ia ser nada, ou tantas coisas que falaram com você. Mas, querido, eu quero te dizer algo para você. Hoje, ele te coloca em outro lugar. Se você pega todas essas palavras, tudo aquilo que foi lançado contra a sua vida, suas mágoas e feridas, e coloca diante do Senhor. E se assente à mesa. Existe um novo do Senhor para a sua vida, coisas frescas, um novo, uma esperança. A palavra do Senhor diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então, querido, há um novo tempo para a sua vida. Ah, pastora, mas esse contexto que nós estamos vivendo, querido, independente daquilo que está acontecendo, Deus não mudou seus planos e seus propósitos para a minha vida e para a sua vida. Pelo contrário, Ele nos chama hoje: olha, venha, sente, meus filhos. E é tão interessante, querido, eu fiquei pensando, Senhor, por que Davi fez isso? Por que Davi queria colocar Mefibosete na mesa? Querido, só um livre liberta outro. Davi lá atrás entendeu o valor da mesa, da experiência de assentar no lugar onde Deus quer que você esteja. Se você ler lá em Salmo 23, o que ele fala? Prepara-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo e meu cálice se transforma. Quem está feliz perante inimigos, querido? Quem está num contexto que seja legal, confortável entre inimigos? Pelo contrário, mas não. Apesar do contexto que Davi estava vivendo, apesar de a coisa não sair da forma que ele queria, que era perante os seus inimigos, ele fala que o Senhor ungiu a sua cabeça e o seu cálice transbordava. Ou seja, algo além exalava de dentro dele. Então, querido, o que acontece? Por que Deus quer te libertar dessa mentalidade? Deus quer te fazer ir além, sentar nessa mesa, comer, porque toda pessoa que é livre, que ela entendeu o seu lugar, a sua posição, quem ela é em Deus, ela chama outros. Ela quer ela deseja minha posição, quem eu sou em Deus, que ele chama outros. Querido, uma pessoa que sabe quem ela é no Senhor, não existe ciúme na sua vida, não existe competição, porque ela entendeu que ela tem um lugar. Ela não precisa competir com ninguém, ela não precisa se comparar. Ou geração que se compara, não é verdade? Ou geração que se compara a sua vida, seu contexto de família, seu contexto de relacionamento, de casamento, com seus filhos. Como nós nos comparamos. Mas quem tem um lugar na mesa, se eu tenho um lugar, eu não preciso me comparar com ninguém, eu já tenho um lugar ali na mesa, eu tenho um lugar no coração de Deus, eu tenho um lugar no coração do meu esposo, da minha igreja, eu tenho um lugar no coração da minha mãe, do meu pai, da minha família, então eu não tenho que me preocupar. Não é verdade? Eu não tenho que me preocupar com as outras pessoas, com o contexto da vida de outras pessoas. Por quê? Porque eu tenho um lugar na mesa do rei. Tem um lugar separado e feito só para mim. Onde que eu me encaixo aqui naquele lugar. Amém, querido? Quem está entendendo a palavra do Senhor, dá um joinha aí, para me saber que você está entendendo, que o Senhor tem falado no seu coração, está ministrando na sua vida. Queridos, é muito forte isso. Quando nós, às vezes, vamos atender algumas pessoas, como é forte, como é real isso. O dia que a pessoa começa a entender, quando nós começamos a entender quem nós somos em Cristo Jesus, aquilo que Ele nos chamou, aquilo que Ele nos escolheu, aquilo que Ele vai fazer em nós, através de nós, querido, não há competição, não há frustração, porque a nossa esperança e a nossa confiança colocamos no Senhor. Então, queridos, naquele momento que Mefibosete olhou para dentro dele, ele só olhou para aquilo que ele não era. Ele só olhou para aquilo que ele não era, aquele que estava aqui dentro do seu coração. Mas, querido, você pode estar num ambiente de dor, você pode estar num ambiente de frustração, mas você não é isso. Não é isso que o Senhor tem para você. Porque quando Davi chama Mefibosete para sentar à mesa, ele restaura, ele restitui tudo aquilo que ele tem em direito. Então, querido, nessa noite,
Eu quero dizer algo para você. Deus tem algo profundo e que não é imensurável, que é imensurável. Em palavras eu não consigo descrever o que Deus tem para sua vida, mas você precisa ter uma posição. Você precisa se posicionar para receber. Você já tem um direito, uma herança. Quando Jesus Cristo morre lá na cruz, ele diz: está consumado, está pronto. Então, aquilo que você precisa para viver sua vida, para viver um contexto que Deus tem para sua vida, está pronto, querido. Só que você precisa se posicionar como filho. Ou você vai se posicionar a sua vida inteira como escravo do medo, escravo da dívida, escravo das finanças, escravo dos relacionamentos. Mais pra frente nós vamos falar um pouco sobre relacionamentos, sobre pessoas que são escravas de relacionamento. Então, você pode ver uma vida escrava, com a mentalidade escrava. Tem pessoas que é tão escrava que ela recebe algo de bom, como Mefibosete, e ela fala: meu Deus, não, eu não sou digna. Olha quem eu sou. Não. Dá pra outra pessoa. Não, eu não posso ter isso. Minha vida é sofrer. Minha vida é ter sofrimento, é ter só limitado mesmo, é esse pouquinho aqui de amor que eu tenho, um pouquinho de amor do cônjuge, um pouquinho de amor, e assim vai. Não, eu quero só. Não, isso aqui tá bom. Não pode ser. Não. A pessoa vai te. Não tá ótimo, não precisa. Não. Deus tem o melhor para nossas vidas. Só que eu preciso me posicionar. Eu preciso entender em contexto que eu tenho. Eu preciso entender aquilo que Deus tem para fazer sobre a minha vida. Eu preciso me posicionar. Não posso aceitar uma escravidão, uma mentalidade escrava. Escravo do pecado, escravo das dores, escravo do passado, tantas pessoas que vão carregar a vida inteira o passado. Deus tem o melhor para a vida dela, coisas novas, grandes, mas ela fica presa ao passado, aquilo que ela viveu, a rancores, né? Esses dias mesmo eu estava conversando com uma pessoa, disse para ela: olha, perdoar faz parte das nossas vidas. Liberar perdão para as pessoas, não porque eu sou boazinha, não porque o outro mereça o meu perdão, mas é porque eu quero ser livre. Eu não quero ficar carregando essa pessoa o resto da vida comigo. Então, o perdão é libertador. Então, deixe o passado para trás. A palavra do Senhor diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo. Então, queridos, você só vai conseguir assentar à mesa. A mesa do rei, quando você deixar esses contextos para trás. Mefibosete abriu mão de tudo isso, que eu imagino aqui no meu coração, que tantas dores ele carregou, tantas coisas. Ele tinha uma decisão: ele podia voltar para Lodebar, ele podia não aceitar nada disso, continuar com aquele pensamento de que não sou digno, eu não posso, eu não consigo, como que eu vou entrar nesse lugar? Não, meu contexto, não está entendendo, meu contexto é de derrota, é de tristeza, é de frieza. Não, eu não vou conseguir viver uma vida melhor, uma vida plena no Senhor. Mas ele aceita isso e vai viver na casa do rei, na casa de, e vai se assentar à mesa e comer como se fosse filho de Davi. Nós não temos nada a oferecer ao Senhor. Não temos nada que agrade. Querido, você, com suas limitações, com seu pecado, não tem nada que agrada ao Senhor. Você vai pensar assim: não, então eu vou fazer tudo certinho que Deus vai me amar. Não, querido, Ele não te ama pelo que você faz. Deus, Ele não salva você por aquilo que você faz, mas Ele salva por aquilo que Ele fez ali na cruz. Ele te salva por aquilo que Ele fez ali na cruz, não por obras, para não ser diferenciado. Fulano é bonzinho, fulano não é. Não. Ele nos chama como filhos, Ele quer nos adotar. Quando Paulo começa a pregar aos gentios, porque até então Jesus vem para os judeus, os filhos de Deus. Mas aí Paulo começa a pregar aos gentios e nós fomos, a raiz disso, nós fomos alcançados pelas pregações de Paulo. E hoje nós, como gentios, somos adotados como filhos do Senhor, como filho amado. Jesus foi o primeiro a chamar Deus de Pai. Ele foi o primeiro a chamar. Então, ele morreu ali na cruz para que Jesus de unigênito, ele foi para primogênito, para o primeiro de muitos. Então eu e você fomos alcançados por Jesus ali na cruz para sermos filhos de Deus. Mas a todos o quanto receberam, deu-lhes o poder para serem feitos filhos de Deus. João 1,12 fala
mas a todos quanto receberam. Então você precisa recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, para você alcançar a paternidade do Senhor, alcançar essa filiação, onde eu entendo quem eu sou em Deus, onde eu entendo a paternidade do Senhor, eu entendo quem eu sou, filho de Deus. Querido, talvez hoje você não se considera nada. Não, eu não me considero nada. Mas eu quero só te lembrar, talvez você não considere, mas a princípio, quem você é? Filho de Deus. Toma posse disso. Talvez você não se acha nada agora. Não tá se vendo como nada, como ninguém. Mas você é filho de Deus, chamado como filho de Deus. Então recebe essa palavra do Senhor. Toma posse disso. Ele te chama hoje. Vem, filho amado. Vem como estás. Assenta na minha mesa. Existe um lugar para você. Um lugar onde eu quero falar. Eu quero me relacionar com você. Eu quero falar com você. Eu quero ministrar. Eu quero ouvir a tua voz. Você ouvir a minha voz. E nós temos um relacionamento próximo. Amém, querido? Que você receba essa palavra do Senhor aí no seu coração. Eu não sei o que contexto que você está vivendo. Eu não sei qual que é a sua realidade. Mas eu quero dizer para você que independente da sua realidade, o que Deus tem para a sua vida não mudou. Ele tem um plano, um propósito para você. É você que está ouvindo essa palavra. Deus tem um plano e um propósito para você. Talvez você está no contexto como Mefibosete, não consegue ver. Mas, querido, abra os seus olhos espirituais. Recebe do Senhor, fala: Deus, eu quero viver essa vida que a pastora está falando. Eu quero viver, eu quero entender, eu quero assentar na sua mesa, eu quero comer com o Senhor, eu quero me alimentar. Querido, porque a palavra, o alimento que o Senhor tem para oferecer para nós, a água que Ele tem para nós bebermos, é aquela água, aquele alimento que nós nunca mais vamos ter sede, não ter fome. É algo que alimenta o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Existe uma voz que sai do Senhor Jesus que não se compara a nenhuma outra voz. É algo que é sobrenatural, é dele para nós. Então, querido, existe um lugar feito só para você na mesa do Rei. E que em nome de Jesus, nessa noite, você entenda isso, que a revelação do Senhor venha sobre a sua vida, você compreenda que Deus tem um plano e um propósito para a sua vida pessoal. E que você receba do Senhor nessa noite. Eu quero orar com a sua vida, eu quero abençoar você, que os seus olhos sejam abertos para você desfrutar de uma vida nova no Senhor. Amém? Senhor, eu exalto o nome do Senhor, eu glorifico o nome do Senhor sobre cada uma dessas vidas. Pai, eu não sei qual que é o contexto que os meus irmãos, as pessoas que estão ouvindo, os amigos, familiares que estão ouvindo essa palavra. Eu não sei que contexto que eles vivem, que estão vivendo, o que passou sobre a vida deles, frustrações, medo, insegurança, frustração do passado, insegurança do futuro. Mas, Pai, eu sei que o contexto do Senhor, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, aquilo que o Senhor tem para ministrar nas nossas vidas, que o Senhor tem para trazer a realidade sobre nós, é muito mais além. Que em nome de Jesus os olhos deles sejam abertos, que eles possam compreender os teus planos, os teus propósitos, compreender que eles têm um lugar na mesa do Senhor. Assim como Davi restitui tudo aquilo que Mefibosete tinha, o Senhor quer nos restituir, quer nos chamar como filhos. Ele tem do céu para nós, a vontade, a plena vontade do Senhor para os nossos corações. Revela a cada uma dessas pessoas que estão ouvindo essa palavra, que em nome de Jesus a mente deles seja, os pensamentos deles sejam reprogramados pelo Senhor, que eles não tenham mais pensamentos de escravidão, pensamento de morte, desespero, pensamentos de insegurança, mas que eles sejam livres e que eles compreendam que o Senhor tem uma mesa para eles preparada uma mesa onde o Senhor vai alimentá-los para a vida toda, que eles tenham segurança no Senhor, que eles não precisam se preocupar, ó Pai, com os seus alimentos, não precisam se preocupar com a sua vida emocional, financeira, espiritual, mas que o Senhor tem garantido uma mesa, um lugar para eles, para cada um deles. Ó Pai, em nome de Jesus, cura os nossos corações, traga, ó Deus, a realidade, teus planos, os propósitos para as nossas vidas, que sejamos livres, Pai. Livres para desfrutar dos sonhos, dos propósitos, dos projetos do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, querido? Querido, Deus te chamou não para a escravidão, mas para ser livre, para ser filho, para ter direito e herança.
Ele nos chamou para ter um direito e uma herança. Então, querido, você não está abandonado. Você não está à mercê da sua vida, não. Pelo contrário, se você recebe o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, você tem algo garantido, um direito e uma herança no Senhor. Independente daquilo que você está agindo nesses dias, você está fazendo nesses dias, você pode se arrepender. Você pode abrir mão dessas coisas e assentar no lugar. Você pode se arrepender dos seus pecados, das suas dores, abrir mão disso e se assentar no lugar que o Senhor chamou você para uma missão pessoal, algo que é só seu para viver. Se você não viver aquilo que Deus tem para a sua vida, quem vai viver? Se você não decidir cumprir os propósitos do Senhor para a sua vida, quem vai fazer? Quem enviarei? Quem há de ir por nós? O Senhor pergunta. Então tem algo reservado para a sua vida. Querida, eu quero mandar um abraço aqui para todos que entraram, a Lu, meu tio Luiz Mauro, a Juliana, a Prícia, minha prima Prícia, ó, um beijo para vocês. Um beijo, pastor Ismaildo que entrou também, tia Vera. Algumas pessoas entraram depois que eu comecei a palavra. João, tantas pessoas, tia Marli, acho que, não sei se eu vou conseguir falar todo mundo, mas eu quero dar um beijo para vocês. Deus abençoe a vida de vocês, a noite de vocês. Que em nome de Jesus a palavra do Senhor traga fruto ao coração de vocês. E compartilha depois dessa palavra para que outras pessoas também sejam abençoadas. Porque eu sei que o Senhor tem algo novo para nós, independente do contexto que nós estamos vivendo. Deus tem o melhor para nós. Se nós, eu sempre falo, se nós temos desejo de coisas boas para nossos filhos, imagina o nosso Deus. Imagina o nosso Deus que nos criou. Ele tem o melhor dessa terra para cada um de nós. Amém? Deus abençoe a sua noite, a sua família. Eu declaro o céu na terra sobre a sua casa, em nome de Jesus. Deus te abençoe.